Espetáculo Singulares, uma comemoração a uma década de muita história e dança. Todo espetáculo de dança está além do que se vê. Por trás dele existe uma história, muito esforço e reflexão. Cada movimento executado pelos bailarinos tem a intenção de passar ao público sensações, que vocês verão através do espetáculo Singulares. O espetáculo Singulares é um trabalho em comemoração aos 10 anos do Dança Urbana e é um espetáculo que vai tratar um pouco sobre a história de vida dos intérpretes. A ideia inicial era falar sobre a história de vida de cada um deles, mas a gente acabou mudando durante o processo e a gente acabou encontrando histórias que convergiam, que se relacionavam, assuntos semelhantes. E o espetáculo ele traz um pouco dessa trajetória de vida deles. Assim. A gente tenta tratar isso com mais tranquilidade em cena. A primeira cena a gente fala sobre essa questão da apresentação, quem são eles, né, de onde eles vieram e qual que é essa estrutura que compõe eles hoje. A segunda cena do espetáculo a gente fala sobre a mudança das meninas que estão aqui comigo desde muito tempo, né? Fala sobre essa coisa da mudança delas de menina para adolescente, de adolescente para mulher, né? Essa mudança da dança delas, que antigamente elas dançavam, era uma coisa mais rebolada, era mais sensual, e hoje em dia a gente busca uma questão mais de força, mais de condicionamento físico, até pelas propostas dos trabalhos. Na terceira cena a gente fala sobre a mudança dos meninos, também, de meninos para homens, e a gente trata muito a questão da sexualidade em cena. E a última cena é uma relação de dependência, assim, de como que um grupo se constitui dependendo um do outro. Assim. Durante o processo, que a gente convidou a Renata Leone, que é uma artista da dança daqui do estado, de Campo Grande, ela me perguntou quais eram as duas palavras que norteavam o trabalho. E aí ela queria que eu resumisse em uma palavra. E uma palavra eu até então eu não conseguiria. Eu encontrei duas palavras, que era relação e dependência. Que eu acho que o tempo todo a gente está se relacionando e inconscientemente, algumas vezes conscientemente, a gente depende demais um do outro, principalmente para o trabalho desenvolver bem. Então eu acho que o Singulares ele trata um pouco da história de vida das pessoas, mas da história de vida delas em relação ao dança urbana, né? De quanto tempo que elas estão aqui, o que mudou na vida delas, quais são as questões que elas têm hoje. Eu costumo dizer que é um trabalho de dança de rua, que tem como base a técnica da dança de rua, mas é um trabalho que traz questões contemporâneas, questões da contemporaneidade. O espetáculo ele trata da singularidade de cada bailarino dentro de um coletivo. Também falar da trajetória de cada bailarino dentro e fora da companhia, antes e depois do dança urbano. Vou falar um pouco sobre o processo de criação da Cena das Meninas, do espetáculo Singulares,
né, que a gente partiu da ideia de trabalhar com a infância. Logo em seguida, a gente partiu da ideia de sair da infância para ela se transformar em mulher, da menina, na verdade, menina, adolescente e depois mulher. Ter toda essa transformação durante o decorrer desse estudo que a gente buscou. Foi um pouco difícil, né, para nós, porque justamente na parte da infância, que é meio complicado você resgatar o seu lado infância de novo, e todas as brincadeiras de criança, e foi um pouco assim complicado no começo, mas aí com o decorrer do tempo a gente foi conseguindo, observando algumas coisas, trazendo algumas brincadeiras, partindo de brincadeiras das crianças. Aí partiu para essa ideia da adolescência, que é o momento que você está se descobrindo, até chegar à fase que você se torna mulher e que, né, você é uma mulher poderosa, né, no caso. Menina apaixonada, buscando um caminho, cheia de amigos, ainda se sente sozinha, chorosa por tanto sofrer. Sem forças, era apenas meiga, companheira, fria, confusa e calada. Por dentro uma mulher, ou quase mulher, amadurecendo em um buraco sem fundo, mas quando se vê uma luz, ela começa a se sobressair. O processo de criação na cena dos meninos foi complicado e um pouco intensa, pois nós usamos uma técnica do hip hop que é chamada de break dance e que quisemos dificultar um pouquinho mais colocando um elemento cênico que é o salto alto. A princípio, o menino dançando de salto alto
Como eu vou explicar? Não é normal, vamos dizer assim, meninas dançando de salto alto. A princípio, quando as pessoas veem que a gente vai colocar o salto, vai pensar numa outra técnica do hip hop que é chamada de wacking também, que é um pouco mais afeminado, e no caso a gente parte para outra cena, que são homens dançando de salto alto, que tem um pouco a ver com o que foi falado na história do grupo, né? E que vem com a companhia também, né? Falando sobre essa questão de sexualidade, que é a história de cada menino que veio aqui e deparou com a sexualidade, com essa presença feminina que existe e que existe no meio, que existe em qualquer lugar. Que é essa questão De pessoas que vieram de famílias mais tradicional, né? Que isso teve também. Pai machista, e ver o filho dançando de salto alto já vai dar uma outra impressão. Eu sou um pouco de você, assim como você é um pouco de mim.